Eu que agradeço. Agradeço o convite, agradeço a oportunidade e a honra de estar aqui dividindo a mesa com os maiores pesquisadores de PrEP do Brasil. Bom, vamos falar sobre esse assunto que, para mim é bastante interessante. Eu sempre falo que eu não tenho conflito nenhum com o assunto, eu tenho bastante interesse. Espero que vocês também tenham, porque isso é importante. Então, eu abro com a fala, na verdade, com esse texto que foi da Conferência de AIDS, falando que as taxas de HIV e ISTs continuam a aumentar entre os jovens em todo o mundo, juntamente com desafios de saúde mental, exposição à violência, ambientes legais que inibem a autonomia e um mundo de redes sociais que valoriza a questão da imagem em detrimento da saúde e bloqueia cada vez mais a educação sexual. Quem trabalha em rede social e tenta postar coisas, sabe que muitas vezes a gente é bloqueado por conta do conteúdo sexual da nossa fala, ainda que seja por educação. E aí, como trabalhar, então, prevenção de HIV/AIDS e ISTs para adolescentes no mundo de hoje? Esse é um grande desafio, um grande questionamento, Então, o atual cenário, no mundo a gente tem 4 milhões de jovens de 15 a 24 anos que vivem com HIV. Dos adolescentes citados, 29% têm idades entre 15 e 19. No Brasil, houve um aumento da taxa de detecção de AIDS em adolescentes de 15 a 19. De 2006 para 2015, a taxa entre aqueles com 15 a 19 triplicou, então isso é um impacto absurdo. E a epidemia ela é concentrada em homens que fazem sexo com homens, travestis, mulheres trans, usuários de drogas e profissionais do sexo. Isso é o que a gente tem de números no Brasil. Na atualidade, então, o HIV ele afeta desproporcionalmente os adultos, os adolescentes e jovens adultos, Então, a gente vê que, de fato, a gente tem uma questão muito clara com a idade desses pacientes. Perdão, vamos lá. A idade... Opa, ele travou agora. Então, a gente vê que, de fato, a população ali, de 20 a 24, é a população que a gente está vendo aumentos importantes, isso é do último boletim, e a gente vê nesse gráfico muito claro que, a partir dos 30 anos, as taxas estão diminuindo em todas as faixas etárias, e o dos jovens é que a gente tem o problema atual. Esse é um dado do CDC, então, é um slide do Clinical Care Options, que mostra a mesma coisa que a gente já citou sobre os dados do Brasil, que o diagnóstico ele se concentra, de fato, em minorias. Então, principalmente em termos de categoria de exposição, são os homens que fazem sexo com homens, nessa faixa etária, e principalmente em negros e de origem latina e hispânicos. Então, a gente vê que esse dado americano também repete o que a gente vê no Brasil. Esse é um outro slide dessa mesma apresentação do Clinical Care Options, muito interessante, que fala sobre a necessidade não atendida de PrEP. O que é isso? É uma razão entre o número de usuários de PrEP, e aí eles dividem por faixa etária, e o número de casos de HIV também nessa mesma faixa etária. Ou seja, quanto maior o número de casos de HIV, menor vai ser essa relação. A gente olha o gráfico e está claro que, justamente na faixa etária de 13 a 24, a gente tem muito mais gente fazendo diagnóstico de HIV do que usando PrEP. Então, a gente vê que é um problema realmente importante. Esse foi um estudo, na verdade, foi o estudo que embasou o uso de PrEP em adolescente. A gente sempre brinca que os estudos em pediatria são terríveis, porque é um estudo incrível, tem 67 jovens participando. Espetáculo! Os estudos em pediatria são sempre assim, não tem como não brincar com isso, gente? Então, é um estudo de 67 jovens HSH de 15 a 17 anos que tomavam a PrEP diária. Um perfil de tolerabilidade foi similar aos estudos em adultos. Houve 3 soroconversões até a semana 48, uma incidência de ISTs que caiu ao longo do estudo, a adesão à droga também caiu ao longo do estudo, e sugere-se até, nesse caso, nesse estudo, eles até sugeriam que o acompanhamento fosse mais próximo, e não como a gente faz em adultos. E a partir, depois desse estudo, o CDC, então, o FDA, aprovou o uso da PrEP em adolescentes nos Estados Unidos. Na prática, então, a PrEP foi liberada nos Estados Unidos em 2012 para adultos e em 2017, 2018 para adolescentes. No Brasil, a gente liberou a PrEP para adultos em 2018 e a PrEP para adolescentes também no último consenso de setembro de 2022. E como é que foi o acesso do adolescente ao PrEP SUS hoje? Analisando hoje o painel PrEP, que todo mundo tem acesso na internet, a gente vai ver aí 141.700 pessoas já tiveram alguma retirada. E quantos são os jovens? Olha que belezinha. 0,2% desse número de usuários está na faixa abaixo dos 18 anos de idade. Ou seja, não está chegando, Não estão usando.
No ano passado, a gente apresentou, a gente teve um evento de 40 anos do Programa Estadual de DSTAs, e a gente fez um trabalho, a gente fez um levantamento, né, experiência de um serviço, o CRT, no atendimento em adolescentes que buscam a profilaxia pré-exposição. Desde a ampliação da faixa etária de uso de PrEP, feita em setembro de 2022 até agosto de 2023, não foi atendido nenhum adolescente no CRT buscando PrEP. Simplesmente nenhum. Foco em buscando PrEP. É sobre isso que a gente tem que falar. Tá? Então, a gente vai ver que, obviamente, as campanhas realizadas atualmente para PrEP não são voltadas para adolescentes, então elas não atingem esse público-alvo. Baixa autopercepção de risco nessa população, isso é muito claro. E, obviamente, é necessário intensificar as campanhas de divulgação dos dados epidemiológicos de HIV/AIDS. A gente precisa falar sobre esses números, alertando para essa epidemia concentrada em jovens adultos, bem como aumentar o alcance das campanhas de prevenção de HIV/AIDS, com ações voltadas especificamente para esse grupo mais vulnerável. Então, não dá para a gente achar que fazer campanha genérica vai atingir essa população que tem necessidades especiais. Tá? Isso é uma coisa muito importante. Então, o Brasil fez um estudo. O Brasil fez um estudo decente, chamado PrEP 1519. Esse, sim, tem números. Esse a gente pode falar, assim, feliz, sabe? Porque foi um estudo importantíssimo, um estudo de coorte realizado. Esses bonitinhos aqui do lado são os prepinhos, tá? Esse estudo foi um negócio, foi um fenômeno. Então, foi um estudo de coorte realizado em 3 capitais, Salvador, Belo Horizonte e São Paulo, por 3 anos, que comparou os resultados de diferentes estratégias de criação de demanda e de recrutamento, de vinculação dos pacientes, e aí é que está o foco da coisa. Tá? Eles usaram estratégias belíssimas para poder trazer o jovem e manter o jovem no estudo. Ele conta com uma equipe multiprofissional de saúde e pesquisadores, epidemiologistas, médicos, profissionais de enfermagem, farmacêuticos, psicólogos, tudo, e educadores de pares, principalmente. Essa palavra é muito importante, educadores de pares, quando a gente fala de jovens. Né? Então, vamos ver os resultados que a gente tem desse estudo, se o slide passar. Então, esse estudo já rendeu uma porção enorme de publicações. Uma delas, impressionante, foi apenas para descrever a Amanda Selfie. A Amanda Selfie é uma robô travesti que foi utilizado, um chatbot, que foi utilizado no estudo para interagir com os jovens. Então, eles conseguiam, de fato, ela se comunicava com eles através do WhatsApp e através do Facebook, respondendo sobre questões sexuais, identidade de gênero, prevenção de HIV e STI PrEP. Ela identificava pelas respostas, pelas perguntas e respostas, né, os adolescentes com maior risco e indicava as clínicas do PrEP 1519 para que eles procurassem. Ela agendava consultas, ela interagia com os adolescentes dos estudos para trabalhar adesão e retenção. Gente, isso é lindo. E ainda mandava lembretes para as tomadas de PrEP. Quem dera a gente tivesse uma Amanda Selfie para os jovens que tratam HIV, né, que vivem com HIV. Enfim, e aí as publicações desse estudo, né, então essa foi uma publicação falando da adesão, segurança e literalmente da possibilidade da gente aplicar isso, né, para os adolescentes. A gente já vê nesse slide, né, que o número de incluídos foi bastante grande, mais de 700 incluídos. Na amostra de adolescentes que foi triado, já tinha um número grande de adolescentes positivos. Tá? Então, isso chama bastante atenção, isso confirma aquilo que a gente vinha falando, né, no início da aula. E esse é um gráfico da adesão. Né? Então, assim, a barrinha azul é uma ótima adesão, a verde é uma adesão média, a amarela é uma adesão ruim. E, como a gente vê, ao longo do tempo, a adesão boa vai caindo, a adesão média se mantém e a adesão ruim ela aumenta. Então, a gente vê, como o Rico já falou, que a adesão é uma questão importante e, muito provavelmente, essa população é uma população que seria realmente uma boa candidata para a PrEP injetável. Então, o Valdez acabou de falar números, né? Taxa de 0,09 por 100 mil pessoas ano, 1,1. Os números em adolescentes nesse estudo já são maiores. Né? Então, houve 9 participantes com infecção durante o estudo. A taxa de incidência geral foi de 1,64 por 100 pessoas anos.
3 infecções aconteceram entre jovens de 15 e 17. A taxa de incidência foi de 3,35% em pessoas ano na população de 18 e 19, e uma taxa de incidência aí de 1,26%. Todos os soroconversores, isso é extremamente importante, a gente já imagina, a gente ouviu já o Valdez falar isso nos estudos de PrEP sob demanda, tinham dosagem de tenofovir equivalente ao menos de 3 comprimidos por semana. Então, se não tem pelo menos 4, que é o sob demanda, não vai funcionar nunca, né? Então, PrEP é ótima. Para quem toma, funciona. Para quem não toma, infelizmente, não tem milagre. E o PrEP 1519, ele evoluiu. E hoje, ele é o PrEP 1519 escolhas. Por quê? Como o Rico já acabou de falar, a melhor prevenção para a pessoa é aquela que ela toma, é a escolha, é aquela que ela escolhe. Então, esse estudo, ele trouxe agora a possibilidade do adolescente fazer o PrEP sob demanda e também fazer PrEP injetável. Então, a gente vai ter dado brasileiro em breve sobre essas possibilidades, porque não tem estudos de PrEP sob demanda em adolescente em nenhum lugar. Tá? Então, a gente vai ter com o PrEP 1519 escolhas, que é um estudo incrível. De maneira geral, o que a gente sabe, né, sobre o adolescente e estratégias de prevenção, relação com o antirretroviral, por exemplo. Então, a gente tem, de maneira geral, baixos níveis de adesão de jovens a medicamentos. Quem trabalha com adolescentes vivendo com HIV sabe o quanto isso é complexo, né? E aí a gente vai ter barreiras, obviamente, que são dos adolescentes e barreiras que são dos prescritores. Do ponto de vista dos adolescentes, óbvio, medo de efeitos adversos, isso quando a gente traz eles e explica, isso pode surgir. A insatisfação com o atendimento médico, isso é uma questão extremamente importante, né? A gente vai falar agora sobre isso. A depressão e ansiedade, cada vez mais nessa população, a gente tem visto crescer os números dos jovens, né? A gente tem visto, inclusive, os meninos chegando à faculdade já todos medicados, né? Então, isso é uma realidade. O estigma social, em alguns lugares, especialmente nas periferias, é sempre muito complexo para eles conseguirem acessar por medo da discriminação. A falta de apoio, claro. O uso de substâncias, que também vem crescendo a cada dia nessa população, em toda a população, mas nessa população também, né? E a falta de conhecimento sobre saúde e independência para autocuidado. A questão do jovem, de fato, saber, ter informação e conseguir acessar o serviço. E boa parte da culpa disso é nossa. A gente não pode deixar de entender isso. Quem trabalha em serviço que atende PEP, por exemplo, sabe a tragédia que é chegar um adolescente de 16, ou pior, de 15, procurando uma PEP. Quem trabalha já viu o que é. É um corre para lá, corre para cá. Tem menos de 18, tem menos de 18. É um horror. As pessoas esquecem do que elas estão ali fazendo, que é ajudar, acolher e fazer o trabalho. Mas, enfim. Então, do ponto de vista do prescritor, desconhecimento sobre PrEP e sua indicação em adolescentes, porque aí a gente tem que entrar naquela discussão velha, quem é que atende o adolescente? É o pediatra? É o médico de adulto? É o ebiatra? Oi? Então, muita gente, de fato, não sabe prescrever, e nem as indicações. O desconforto para lidar com a sexualidade, e aí entra essa questão que a gente estava falando, né, de atender e de falar sobre sexo com um adolescente que está transando. Eu não estou falando de um adolescente que não está transando, estou falando porque o adolescente foi buscar ajuda, ele foi fazer testagem, ou ele foi buscar PEP, porque ele já está transando. Então, você falar, você orientar, não estimula que a pessoa vá transar. Estimula, talvez, que ela consiga transar de maneira segura e mais protegida, né? Então, e vieses internos sobre a questão, não precisa falar nada, né? Desconforto ao prescrever PrEP, e desconhecimento de como começar, de como fazer o acompanhamento, e preocupações com a compensação de risco. A gente já teve muito essa discussão com adultos e com adolescentes. Isso é um pouco mais complexo, porque aí entra naquela questão toda de, mas os pais vão vir aqui atrás de mim. E o menino vai pegar HIV porque não está tomando PrEP, porque você ficou na dúvida. Então, a gente tem que pesar tudo isso, né? A questão da confidencialidade no atendimento de adolescentes é uma coisa que a gente tem que trabalhar bastante. Então, lembrando que criança é até 12 anos de idade incompletos e o adolescente de 12 a 18 anos no Brasil.
O acesso a serviços, orientações e consultas deve ser garantido sem a necessidade de presença ou autorização dos pais ou responsáveis, com direito à privacidade e sigilo de opiniões e condutas, salvo em situações de necessidade de internação ou risco de vida, conforme previsto pelo ECA. Tá? Então, isso é uma coisa que todo mundo tem que saber de cor. No final da fala, eu vou pedir para vocês repetirem. Então, a possibilidade de atendimento sozinho, ela existe a partir dos 12 anos, com avaliação do grau de maturidade, responsabilização sobre condutas e assistência. Então, aquela coisa de não vou prescrever uma PrEP para uma menina de 16 anos, não faz o menor sentido, porque você tem que dar, no mínimo, você tem que dar a ela a possibilidade de mostrar que ela é capaz de se autocuidar. A gente não pode esquecer disso. Então, eles têm direito a consultas, incluindo ginecologista, exames, incluindo testagens, prescrições, incluindo contracepção. A gente não pode esquecer, quando a gente fala especialmente em PEP, da contracepção de emergência. E estratégias de prevenção, preservativos, PEP e PrEP. Tudo isso aí eles têm absoluto direito a receber. Bom, então, de maneira geral, estratégias que a gente teria aí para aumentar a aceitação da PrEP em adolescentes, né? Primeiro, a gente tem que fazer com que a PrEP chegue aonde eles estão. Então, essa coisa de, como estava no trabalho que a gente fez, né? Qual foi a busca de adolescentes? A busca? Nenhum veio buscar. Ele não é bem recebido. Ele vai no serviço de saúde para quê? Para as pessoas olharem torto? Para dizer, o que você está fazendo aqui? Cadê seus pais? Então, a gente tem que levar, a PrEP tem que sair. Essa é uma questão que a gente vai ter bastante dificuldade, né? Então, ela tem que ir, inclusive, em ambientes comunitários em que o jovem já vai, né? Em ONGs, em locais de reunião dos jovens, em grupos jovens, a gente tem que fazer isso acontecer. A gente tem que garantir que o ambiente de saúde... essa parte é a parte boa, né? A gente tem que mudar a nossa cabeça. A gente tem que fazer com que o jovem se sinta acolhido e bem recebido no serviço de saúde. A gente não pode fazer o que a gente faz hoje, que é o contrário, né? Enquanto ele se sentir ameaçado, eles se sentem ameaçados de procurar um serviço de saúde. Mesmo quando eles estão necessitando, quando eles estão desesperados, eles chegam ameaçados. Consequentemente, muitas vezes agressivos, irritadiços, já com as pedras na mão, porque eles sabem que vão ser mal recebidos. Então, a gente tem muito trabalho a fazer do nosso lado, né? Então, assim, encaminhamentos e vinculação da PrEP com outras instituições e envolvendo questões relacionadas a serviços de emergência, clínicas de IST, né? E uso de, voltamos a falar deles, dos navegadores de pares, né? Navegadores de PrEP, educadores de pares, isso é extremamente importante. No estudo PrEP 1519, eles não ficaram esperando os jovens aparecerem lá. Eu quero fazer PrEP. Não, os educadores de pares foram às festas, foram às praças em que eles se reuniam nos locais, aos locais em que eles estavam, de fato, e foram oferecer. Eles foram, inclusive, em escolas, ensinar o que era PrEP, dizer o que era, e dizer que existia um estudo que eles podiam participar. Então, isso faz toda a diferença para que, de fato, eles consigam chegar no cuidado. E aí, vamos fazer mais uma reflexãozinha, né? Isso é do Draulio Barreira, nosso atual diretor do Programa Nacional de DST-AIDS, né? Devemos focar nossas energias em diminuir barreiras e facilitar o acesso do jovem ao método de prevenção mais eficaz, a PrEP. Isso é o que se chama de hierarquização dos métodos de prevenção, né? Se a gente for colocar numa ordem qual que é o, de fato, mais eficaz, a PrEP entraria como primeiro lugar nos serviços de saúde, ou devemos levar a prevenção para fora destes, indo onde os jovens estão, que é a desinstitucionalização da PrEP. E aí eu provoco. A gente está pronto para desinstitucionalizar a PrEP para o jovem no SUS? Então, a gente tem muito trabalho pela frente, né? É isso. Obrigado, gente.